A reunião da Comissão de Estudos Especiais sobre as creches do município, para avaliar e propor soluções visando o atendimento à demanda de vagas em creche no município, considerando os instrumentos de planejamento orçamentário e fontes de recursos conforme especifica. Desde quando foi criada a creche, nosso objetivo número 1 é acompanhar, monitorar a meta da Prefeitura de disponibilizar 4.000 novas vagas de creche durante o governo do prefeito Duarte Nogueira. Esse é o objetivo número 1. Eu convidei para fundar a comissão o meu colega vereador Dr. Luciano Mega e o vereador Bertinho Scandiuzzi, e que tem me acompanhado e ajudado muito nesse trabalho desde o início. Agradeço a presença também da nossa secretária, professora Luciana, e também a todos os presentes aqui. Mega, eu passo a palavra para você, para suas considerações. Boa noite a todas, a todos. Boa noite, vereador Fabiano. Mais uma vez agradeço pelo convite de participar da CE, tão importante no município de Ribeirão Preto. Agradeço a presença da secretária, Luciana Rodrigues. Agradeço a presença de todos. Eu fiquei também um pouco preocupado. A CE, ela ficou, não digo parada, mas ela não teve uma sessão por alguns meses, por conta, provavelmente, da mudança da gestão, das secretárias. E isso nos deixou bastante preocupados. Porque nós tínhamos um cronograma a cumprir, pelo menos na gestão anterior, a professora Sueli nos tinha dado um cronograma, e eu acho que o mais importante é que se mantenha esse cronograma para que até o final da gestão, se não todas as crianças, mas pelo menos praticamente todas as crianças sejam atendidas nas suas demandas. Eu acho que de quando começou essa CE, nós tínhamos em torno de 3.000 crianças fora de creches, e hoje, não fora de creche, mas com demanda, né, para vagas em creches, e hoje a gente deve ter perto de 4.000, provavelmente. Foram criadas algumas vagas, que nós sabemos, mas se caminharmos nesse ritmo que foi no primeiro ano do governo, desse governo atual, provavelmente até o final do mandato nós vamos ter muitas crianças, talvez mais da metade das crianças ainda fora das creches, né? É por isso que eu estou aqui para colaborar. Obrigado. Essa questão das vagas, acredito que fizemos 2 reuniões na Comissão de Estudos e ficou pendente a próxima depois que a gente tivesse uma consolidação da nova secretária. Mas, a priori, foi apresentado a realização, o atingimento de 600 novas vagas na rede conveniada. Então, temos aí 1 ano e 3 meses de governo com 600 vagas na rede conveniada. Então, para a meta, faltam ainda 3.400 vagas aproximadamente, para 2 anos e 7 meses de governo ainda. O objetivo principal, como eu disse, não é esperar chegar ao fim do governo, secretária, para a gente poder constatar se cumprimos ou não a meta. A ideia da comissão é acompanhar cada semestre o que está sendo cumprido, até para que a gente, como Câmara Municipal, tenha conhecimento de perto das dificuldades, do que precisa ser feito, o que a Câmara pode ajudar a cobrar, e as instâncias superiores também, no caso de vagas conveniadas e no caso de vagas diretas. Essas vagas também, a expectativa nossa é que a senhora apresente na sua estratégia qual a intenção dessa divisão. Pretendemos ter X vagas conveniadas e tantas vagas diretas. Vagas diretas dependem de contratação, depende de construção, né, despesa de capital, recursos do governo estadual, federal, e vagas conveniadas, elas são disponibilizadas localmente, né, com entidades parceiras. Lembro que é importante a gente tentar fazer o máximo possível para essas metas serem cumpridas, porque essa é uma demanda talvez aparente, né?
partir do momento que as pessoas se deem conta de que o governo está cumprindo a meta, eu tenho certeza que essa fila vai crescer de novo. Então, talvez a demanda real seja bem acima de 4 mil, seja 7, 8 mil, porque as pessoas têm aquelas que desistiram, né? Então, já encontraram alguma forma, mas quando vê que o governo está disponibilizando, elas começam a entrar na fila também. Então, essas 4 mil vagas seriam de fundamental importância que a gente conseguisse cumprir a meta, e é para isso que serve essa comissão, tá? Para acompanhar de perto e poder ajudar o Executivo, que é uma das funções do Legislativo também, assessorar o Executivo. Então, eu passo a palavra, secretária. São 18h50, a gente pretende ser o mais objetivo possível, respeitando o horário, que a gente já chegou atrasado. A senhora chegou na hora certa, que a gente teve que mudar de sala. Eu agradeço a presença também da vereadora Gláucia Berenice. Muito obrigado, Gláucia. Vem aqui, por gentileza, Gláucia. A Gláucia é da Comissão Permanente de Educação, acompanha muito de perto. Um dos motivos também que a gente, viu, Mega, eu te falo, tirei um pé um pouco no ano passado, no segundo semestre, porque eu vi que estava indo muito bem os trabalhos na Comissão Permanente de Educação, com a Gláucia, junto com o Ministério Público. Então, para que ficar fazendo retrabalho, né? Então, essa é uma outra questão também que a gente achou prudente acompanhar um pouco o que estava sendo feito lá. Então, eu passo a palavra para a secretária. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Fabiano, Mega, Berenice. Primeiro, pela oportunidade de estar aqui podendo falar para vocês sobre o que a Secretaria da Educação, nesses meses, tem caminhado com relação a esse tema. Claro que são vários serviços que a gente tem que encaminhar na Secretaria, mas o ponto que vocês pediram, eu trouxe aqui algumas informações que eu acredito que possa contribuir, né, para que a gente consiga atingir até o fim do governo, pelo menos, a proposta que foi feita das 4 mil vagas. Primeiro, eu acho importante que todos saibam que, para que a gente possa falar em atingir essas vagas, a Secretaria da Educação criou um grupo de gestão e planejamento, para que realmente a gente pudesse conversar e poder falar de valores reais, e não de valores hipotéticos, porque falar muitas vezes de vamos construir X escolas, eu tenho falado que o problema não é construir, é manter, é colocar os funcionários, é conseguir fazer funcionar essas unidades. Então, o que a gente vai estar mostrando com vocês já é com o martelo batido que a gente tem como sustentar. Então, o que nós vamos apresentar hoje, já foi feito o estudo da obra até a contratação de todos os profissionais. Então, eu sempre gosto de falar de algo concreto e que possa acontecer. Eu não vivo no mundo dos sonhos. Eu tento viver o máximo possível na realidade. É o que dá para fazer e é o que nós vamos fazer hoje. Podemos fazer mais? Ótimo, mas hoje o que eu tenho de concreto para mostrar são as construções que nós vamos fazer, que são realmente, nós até já andamos falando dessas construções, são, ao todo, nós vamos ter 9. Tá? Então, a gente conta com a creche do Marquese, que já está todo ok com a licitação, creche Parque dos Pinos, creche do Jardim Wilson Tony, creche do Quintino Face 2, creche do Jardim Paraíso, lembrando que a creche do Jardim Paraíso, em função do pedido da troca da Vila Albertina pelo Jardim Paraíso, teve um atraso, porque teve que fazer toda a mudança do projeto com o governo federal. Tem uma construção via mitigação, que é a creche Vida Nova, que é da Pacaembu. Temos a escola do campo, que seria da Fazenda da Barra, e temos as 2 reformas do SESI. Então, essas a gente consegue falar para vocês que a gente faz. E lembrando que algumas aqui, o que a gente fez? O número de vagas que o governo federal tinha aprovado era de 112. Por exemplo, para a creche do Wilson Tony, nós fomos até o governo federal e pedimos, via a assessoria da prefeitura, 188. Então, isso atrasou um pouquinho, mas foi por quê? Não, 112 não resolveria muito para nós. Então, a gente pediu o teto do que poderia ser dado. Então,
tanto para Wilson Tony deu certo e a gente está pedindo para outra, porque era o mesmo projeto. Então, por que deu para uma e não deu para outra? Então, isso, porque a construção vai gerar esse número de vagas. Então, essas que eu estou falando para vocês vão gerar 2.126 vagas. Tá? Então, assim, isso já falando que a creche pronta, com funcionários, tudo que ela tem direito, professores. Então, o impacto orçamentário já foi feito e tem como nós garantirmos essas que nós estamos falando. Então, isso eu faço questão de falar para vocês, porque eu não vou chegar aqui falando de 20, 30, porque eu não posso só falar. Eu tenho que poder cumprir isso para vocês e, acima de tudo, porque eu tenho que prestar conta. Acima de tudo, a gente tem que prestar conta daquilo que a gente está fazendo. E uma das coisas que a gente tem falado na secretaria é a questão da transparência. E começa pelos nossos gastos. Então, essas já têm um impacto. Eu ainda vim para cá pensando, né? Eu falei assim, nossa, queria estar com o número exato, mais ou menos, do custo de uma SEI hoje para 250 crianças, geraria em torno de 4 milhões. Para se manter uma SEI de 250 crianças. Então, assim, é bom a gente ter esse diálogo, até para que as pessoas entendam o custo disso, a manutenção. As SEIs são as mais caras para a educação hoje. Comparado com a EMEI e a EMF, elas são mais caras, porque as crianças ficam mais tempo, porque a equipe tem uma jornada de trabalho diferente, uma demanda. Então, essas são as construções, mas isso não quer dizer que, por exemplo, a gente acabou de conseguir uma mitigação, e isso é importante que vocês saibam, a educação não conseguia e não entrava para nenhuma mitigação com relação às obras que chegam a Ribeirão Preto. E esse ano, essa equipe de gestão e planejamento está conseguindo essas mitigações. E isso é de fundamental importância vocês saberem. Porque não adianta falar, nossa, olha, a cidade está crescendo, e qual é o impacto disso? Bom, sabe-se que precisa de infra, de saneamento básico, mas e a educação? Ninguém estava se preocupando com isso. Então, essa equipe já conseguiu agora a reforma de um refeitório de uma escola e o refeitório e 2 salas de aula para essa SEI. Então, assim, isso é importante vocês saberem, que às vezes, se não estão nas obras, a gente está conseguindo por outras vias que era uma forma possível e que não acontecia. E isso vem da busca e dessa aproximação até com a equipe do planejamento da prefeitura, para que a gente pudesse participar, né, quando tem a chegada dessas obras em Ribeirão e do impacto. Então, assim, até então, talvez a gente pudesse até ter um impacto menor de defasagem de vagas, mas não tinha, porque não tinha também essa cobrança. E agora nós temos. Então, assim, cada vez que está tendo a chegada ou a discussão, essa equipe está indo atrás. Então, essa que eu estou falando é porque eles acabaram de conseguir dessa empreendedora que está em Ribeirão e a creche da Pacaembu, né, que a gente ainda falou, podia ter brigado por mais vagas, né, do que 700, mas já são um número considerável para nós. Então, essa é a parte de construção. Nós estamos também tentando ampliar, conversando hoje até com o Diego, que faz parte da equipe, com a Cláudia. A gente tem um plano 2 também, além desse, que seria a busca, porque tudo isso daqui é via FNDE, né, que é a busca também de construções via Estado. Né? Então, por verbas do Estado. Então, a gente vai, primeiro, pelo governo federal, e aí existe a possibilidade também que a gente busque a parceria com o Estado para construções de novas creches. Só que isso a gente primeiro starta essas, que nem já estão iniciadas. Todas essas aqui que nós falamos já estão em andamento no governo federal, já estão em licitação, então não é algo que não só está no papel, já está em movimento. Tá? Não dá para eu falar o dia exato, porque não depende da gente, mas isso aqui já está encaminhado. Cadê? O Parque dos Pinos não é estadual? Parque dos Pinos FDE é estadual, só essa. As outras é tudo federal. Tá?
E cadê? É aqui, ó. É Wilson Tony com Quintino, que é o mesmo projeto que nós estamos brigando para as duas conseguirem ampliar o número de vagas, porque conseguiu para Wilson Tony e ainda não saiu da creche do Quintino Face 2, passando para 188 vagas, que está sendo um pedido junto ao governo federal, porque é o máximo. E aí o que é que você tem que fazer? Para quem desconhece, entra-se com um novo processo junto ao governo federal, um novo projeto, é pedido para que o engenheiro mande a planta para verificar se essa planta se enquadra dentro do espaço que existe para a construção dessa SEI. Então, assim, não é só chegar lá e falar, muda de um valor para outro o número de vagas. A gente tem que provar que tem condição, que com aquela planta a gente consiga realmente atender esse número de crianças. Essas 9 aqui são 6? Todas 6. Todas 6. 6. Tá. E tem algumas que vão para EMEI, mas não estão aqui. Essas daqui são todas para SEI. Tá. Aquelas vagas iniciais, secretária, que em torno de 600, 500 e tantos, foram atingidas ano passado, elas continuam? Elas estão ofertadas? Elas mantêm ou reduziu o número delas? Elas estão na rede conveniada, né? Tem a rede conveniada, que a gente tem conversado bastante com as escolas, com as entidades, né, que são conveniadas com a secretaria, para até tentar aumentar o número de vagas com as conveniadas, porque é uma forma também de atender a população, e eles vêm demonstrando com o passar dos anos, né, que o atendimento deles tem melhorado junto a essa faixa etária. Existe uma equipe de supervisão, então, que dá o suporte e que garante esse tipo de trabalho que as conveniadas estão fazendo. E a gente conseguiu, que eu não falei, peraí, tem aqui, que a gente conseguiu abrir salas de aula, que o pessoal estava cobrando. Foram abertas 3 salas de aula. Mas, assim, só a título de fazer uma conta aqui, essas 9 construções totalizariam aí uma estimativa de 2.126 vagas. Então, a gente soma essas vagas com as que já foram disponibilizadas no ano passado, que essa é a minha pergunta. Gira em torno de 500, 600, porque isso que a secretária anterior havia dito, que ela tinha disponibilizado. 600 vagas. Então, fazendo uma conta aqui, para cumprir a meta, faltariam ainda 1.270 novas vagas. Essa é a conta. A gente está na mesma matemática aqui. Tá bom. A gente pode continuar? Pode. Existem outras propostas que a gente também pode estar vindo a conversar, que são possíveis. A gente tem conversado até com outras prefeituras e entre a nossa equipe, que é a questão de bolsas que a gente pode dar, né? Então, existem algumas parcerias que podem ser feitas. E isso não é diminuição de trabalho de ninguém, porque a gente está construindo escolas, mas são possibilidades, né? Até em função que a gente não pode esquecer o custo que sai uma criança nossa, né? Uma criança nossa em comparação com a de outras escolas, o custo é bem menor. E a gente conseguiria também ter um bom atendimento para essas crianças. Então, a gente também pensou na possibilidade, né, das bolsas, tanto via prefeitura, quanto a questão de conversar com a sociedade privada com relação a essas bolsas, porque a gente conseguiria gerar mais vagas também, né? E a gente não deixa, em momento algum, de fazer o nosso trabalho enquanto poder público, de estar construindo as escolas, fazendo a nossa parte, e isso é previsto e é possível por lei que nós façamos a questão das bolsas, que isso geraria, e assim, lembrando que as bolsas, se a gente consegue fazer essas parcerias, num curto espaço de tempo a gente consegue essas vagas, né? Diferente das construções. Isso a gente não pode esquecer, né? É que pelo menos é 1 ano e meio, 2 anos a construção. Enquanto que se a gente conseguisse essas bolsas, a gente teria vagas mais rápido. Então, isso também tem que ser levado em consideração e, acima de tudo, estamos dentro da legalidade e é uma possibilidade para que a gente possa até atingir essas metas. Não sei o quanto que vocês estão também... vou colocar tudo que tem com relação às creches. Uma das coisas também que, quando nós chegamos, começamos a buscar é a manutenção das creches que nós temos,
a qualidade delas na questão de infra. Então, uma série delas já estavam com licitação e saíram essas licitações. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 EMEIs que estão sendo atendidas pela primeira licitação, que está aqui no Diário Oficial. Tem mais, cadê a planilha DK, que estão entrando para licitação também, para manutenção dessas 6. Estou frisando C e EMEI, que é o foco de vocês. Várias já estão em processo de licitação, outras já estão em andamento, só não tem nenhuma concluída. Mas aqui a gente tem, se vocês quiserem, tudo que está sendo feito, por escolha o que será feito. Tá? Então, aqui vai desde, por exemplo, a impermeabilização, questões que foram levantadas. Oi? Lá concluiu? Tem várias aqui, por exemplo, que está em andamento. Vou falar algumas. Impermeabilização do Quintino Vieira, Maria Cavalcante, Amélia Junqueira, já é parte elétrica. Então, cada unidade está sendo atendida naquilo que era de maior urgência para eles. Então, são vários, foi uma licitação grande para poder atender a demanda de SEI e de EMEI. Agora, nós estamos até... Hoje a gente estava reunido vendo isso. O custo para se colocar em todas as 6 da rede, parques, playgrounds, que faltam e outros para reforma. Então, todas as escolas estariam ganhando, se der até o final do ano, o máximo início do ano que vem, playgrounds em todas as 6 EMEIs. Então, isso já está sendo feito o levantamento de custo e parece que vai dar para a gente cumprir isso, pelo menos para 6, a revisão dos parques, a parte de areia. Então, assim, não só pensando nas vagas, mas na estrutura que o pessoal tem pedido, a qualidade, né? Não estou falando mais a questão do profissional, mas a qualidade do espaço que as crianças têm e do que o pessoal já vinha reivindicando para que a gente pudesse estar fazendo. E acho que é sempre bom lembrar que muita coisa que a gente está fazendo nem estava previsto. Então, a gente está tentando adequar pelas necessidades que a gente tem visto de algumas escolas que nós fomos até juntas em uma com o Conselho Municipal, para que a gente pudesse estar vendo. Outras, os diretores fizeram já a solicitação e a gente está conseguindo aí, devagar, mesmo sem a previsão orçamentária inicial, conseguir iniciar um trabalho com as 6 e com as EMEIs. Tá? Só para ficar, então, claro aqui para mim, secretária. Então, assim, começou o governo, foram cumpridas 600. Isso. De hoje até um determinado prazo, estimativa de 2.126 com essas 9.6. Uhum. E faltam para chegar na conta de 4.000, mais 1.200 vagas. A 6, está claro a estratégia do governo, essa construção, né, está bem encaminhado, né, pelo visto. A 600 na conveniada já está ok. Essas 1.270 aproximadamente, 1.200 e alguma coisa, é que não está claro para mim qual que é essa estratégia para conseguir. A primeira pergunta, essas 9.6, então, já ficam em operação até o final do governo? Olha, na verdade, a nossa ideia é até o meio do ano já startar a maior parte das obras. A questão é o que depende do governo federal, né? Então, por isso que eu falei aquela hora, que às vezes o prazo exato não depende da gente. Mas, assim, que estão encaminhadas, todas estão. Não tem nada parado em gabinete aguardando. Estamos esperando, sim, a devolutiva do federal para nós. Algumas já estão até com a verba. Liberado. E aí as 1.200 e poucas vagas, qual que é a estratégia para conseguir fechar a conta das 4.000? Pode. A estratégia é as bolsas. Você fala aqui porque é ao vivo, né? Senão não escutam, né? Senta aqui, ó, perto. Senta aqui, ela senta perto de mim. Boa noite a todos. A estratégia da Secretaria da Educação para fechar esse número de vagas é o que a secretária acabou de falar, a possibilidade do oferecimento de bolsas. Tá? Nós, talvez, nesse momento, nós não vamos entrar em detalhes como seria essa bolsa, porque nós estamos fazendo
uma análise muito grande em cima desse critério, a legalidade está vista e agora está sendo estudado que tipo de critério, né? Mas o importante, o maior número de vagas, ele continua sendo da rede municipal. Essas crianças que receberiam a bolsa, um dos nossos maiores problemas são as liminares, né, que nós sabemos que elas vão continuar, mesmo startando 9 construções, nós continuaremos com o problema de liminares. A liminar hoje é um problema sério na educação infantil, é um problema sério que gera uma alta demanda dentro da sala de aula, isso já há anos, tá? Não conseguimos ver possibilidade de parar com essa liminar, porque é um direito da família, quando ela chega na Defensoria Pública, no Ministério Público, solicitar essa vaga, ela não pode ser negada. E, em contrapartida, por ser uma liminar de caráter impositivo, nós também não podemos negar, né? Nem nós, enquanto secretaria, nem nós, enquanto professores. Ela é impositiva. A bolsa, ela viria também para ajudar a atenuar esse problema das liminares e essa alta demanda dentro de sala de aula, que a gente sabe que mais para o meio do ano a gente já tem um problema muito sério, né, de número de aluno em relação ao número de professor e espaço físico, porque o problema também é garantir esse espaço físico dentro da sala de aula. Não é só tem a criança, tem o professor. Não, nós precisamos pensar na qualidade desse espaço físico. Isso tem que pensar com seriedade, porque esse espaço ele traz práticas de qualidade. A bolsa viria para suprir essa necessidade. Então, com a bolsa aumentando um pouquinho, em 188 vagas no terceiro setor, a gente consegue cumprir, que é também muito essencial, os 60% do Plano Nacional de Educação, né, que prevê o atendimento, a expansão da oferta de vagas de 0 a 3 anos. Se a gente conseguir as bolsas, aumentar em 188 o número de vagas no terceiro setor, a gente consegue, em 2019, atender 60% da demanda manifesta, tá? Que hoje, tá, nós estamos pegando o número de 4.187 alunos que manifestaram interesse até dezembro de 2017 e não foram atendidos. A Secretaria também está tendo cuidado de pensar em vagas, como o vereador mencionou. Hoje a gente fala em 4.000 e, de repente, essa vaga cresce, né? 5, 6. Nós estamos também pensando, vereador, nós em contato com a Secretaria da Saúde, nós estamos também já fazendo um controle de natalidade em cada subsetor onde está as nossas unidades, né, de creche. Então, é a demanda manifesta pelo CGU e o controle de natalidade pela Secretaria da Saúde. Tá? Então, nós estamos fazendo todo esse levantamento e tomando cuidado, porque a gente não pode pensar em educação para 2 anos, né, findando o governo. Nós temos que pensar em educação daqui a 70 anos, no mínimo. Todas as construções, precisamos pensar em educação construindo para daqui a 70 anos. Né? Daqui a 70 anos, o país está, segundo o IBGE, com uma taxa de natalidade muito baixa e uma taxa da terceira idade muito alta. Então, daqui a 70 anos, o que será desses prédios públicos? Né? Então, isso é responsabilidade nossa hoje também. Pensar para daqui a 70 anos, esse prédio vai virar o quê? Né? A possibilidade também, que nós ganhamos agora com a secretária Luciana, é pensar numa planta própria. A Pacaembu é uma planta que foi pensada pela Secretaria da Educação junto com o setor de planejamento. Ela não é 100% do que nós gostaríamos, né? Mas hoje, com certeza, depois que ela for construída, vai ser o melhor prédio, né? O prédio que traz mais qualidade em termos de espaço. Ele já foi projetado pensando no espaço não de 1,50 e sim 2 metros por criança. Então, alguns benefícios que passou da hora da gente pensar, passou da hora da gente fazer, né?
E é isso, vereador. Então, se a gente consegue, a gente vai para 60% dessa demanda e 2021, 100% da demanda. Tá. Essas bolsas, elas seriam para rede privada, né, rede particular, ser ofertadas aproveitando o parque do setor privado, né? A gente aproveitaria as escolas particulares, Sim, autorizadas e credenciadas. Legal. Tá? Junto com a supervisão de ensino. Tá. Eu vi agora há pouco, inclusive, parece que tem uma capacidade ociosa muito significativa no setor privado, que poderia expandir as vagas. Eu quero ressaltar que eu acho muito salutar ter 2 sistemas, um estatal e um privado, e um terceiro, e um do terceiro setor atuando em conjunto, até para você ter uma oxigenação do segmento, você ver boas práticas em cada setor, você absorver conhecimentos do setor privado no setor público e vice-versa, né? Eu não acho que tem que ser uma meta 100% vaga direta estatal, assim como também não acho que tem que ser 100% privada com bolsa, né? Eu acho que é muito salutar, é muito saudável você ter uma mistura, uma mescla, para a gente poder ver onde funciona melhor, onde tem um resultado melhor no aprendizado das crianças e uma eficiência de gestão que pode ser ser compartilhada com os demais segmentos, né? Tanto o terceiro setor quanto o privado, quanto o estatal. Quero manifestar aqui que eu vejo com bons olhos essa ideia, essa iniciativa das bolsas e me coloco à disposição para poder ajudar no que for possível, para poder auxiliar o executivo nessa engenharia aí que vocês estão fazendo aí, jurídica, para ver isso, né? Já tem conhecimento de outras cidades que fazem isso? Já. São José dos Campos, por exemplo, é uma cidade. Ótimo, inclusive com relatos que as escolas não fecharam por conta dessa parceria, né? Então, o nível de emprego não caiu por conta dessa parceria. Queria também ressaltar uma outra situação. Isso. Nós fomos visitar São José dos Campos para tentar entender esse funcionamento, até as falhas, né? Onde que a gente podia falhar. Que a gente vai no vizinho e não vê só o que é bom, né? Vê também a calçada. Sim, lógico. Ruim. Acho que quanto menos a gente tiver que reinventar a roda, melhor. Isso. Ver onde está funcionando agora, e tenta copiar o que funciona. Essa questão da bolsa, é importante ressaltar que ela não é para suprir o para sempre, tá? É uma forma de resolver o mais rápido possível. Volto a repetir, uma situação que há anos, principalmente creche, né? Quem trabalha o P1, que trabalha em creche, com criança de 0 a 3, é o que mais sofre com o número de crianças e essas liminares. Então, essa bolsa ela vem para desafogar, tá? Não que no futuro, depois de 2020, nós também temos um dado do IBGE que a criança de 4 e 5 anos também diminui, né? Um dos motivos que, ano a ano, as classes de pré-escola 4 e 5 estão fechando. Estão fechando porque não tem demanda. Você atende toda a demanda e você fica com espaço ocioso. Então, essas bolsas é para suprir esse sufoco desse momento. Porque essa demanda de 4 e 5 ela vai cair. E essa criança que está na bolsa ela vai voltando e integrando a escola pública. Outra coisa importante. Eu falei que nós estamos pensando nesses critérios, mas uma coisa legal. A qualidade da escola pública ela é muito grande, ela não é divulgada. A qualidade da educação infantil de Ribeirão Preto ela é muito grande, ela não é divulgada. Quando a gente pensa na bolsa com a escola privada, a nossa contrapartida é a formação dos profissionais da escola privada, tá? Para equiparar a formação dos nossos professores da rede pública. Para aquela criança que vai estar na escola particular, ela tem a mesma qualidade do que a criança que frequenta a escola da rede pública. Né? Então, essa questão da qualidade é muito importante também pensar. Então, também queria fazer uma pergunta sobre isso. Eu acho que é nesse ponto específico. Desculpe te interrompendo. Quanto mais prazo para que o setor privado possa ter uma previsão, imagino que seja por meio de um edital, né? Essa disponibilização vai ter um valor
tem um valor por vaga. Então, quanto mais antecedência você disser isso para o setor, para o mercado, para a sociedade, mais você vai ter condição de que as empresas, as creches, né, particulares, elas se organizem, se preparem para poder atender esses requisitos, que concordo, tem que ser os mesmos requisitos de qualidade da pública, né? É lógico que existe uma tendência, principalmente no Brasil, de ter aquela ânsia, até uma herança dos nossos pais, onde o setor público era uma referência sempre, né? Então existe uma ânsia de que tudo tem que ser público, tudo tem que ser quanto mais... Mas eu acho que hoje é saudável essa mescla, essa mistura. O setor privado evoluiu muito também, e tem muita coisa ruim também no setor privado. Então, quanto mais antecedência e clareza, transparência nesse edital, mais você consegue atrair bons estabelecimentos. Porque se a gente lança um edital rápido, já para contratar mês que vem, você vai ter gente aí tentando atender de qualquer forma, e você vai atrair maus fornecedores, né? Então fica uma dica, ter um maior prazo possível, com antecedência e divulgação desses critérios, para que dê tempo até de empresas de outras cidades possam se estabelecer aqui, interessadas em disponibilizar essas vagas com esse nível de exigência, né? Isso é muito importante. A secretária está pedindo aqui, quando a gente fala da Bolsa, nesse momento, nós estamos na fase de estudo, tá? De estudo de vários itens, de vários. Inclusive, nesse momento da supervisão, né, do caráter de supervisão. Nós temos um número em Ribeirão Preto de escolas clandestinas muito alto, muito alto. Talvez seja uma forma dessas escolas, né, que hoje se encontram em estado sem autorização de funcionamento ilegal, de estarem correndo atrás também dessa legalização. Então, ou extingue, ou fecha, ou se adequa. É mais ou menos, eu ia falar sobre essa questão do monitoramento da qualidade, né? Como que se compara a qualidade do que se oferece na CEI pública com a conveniada contratada. No ensino fundamental a gente tem IDEB e outras provas. E como que se dá esse monitoramento? Porque talvez a qualidade não seja a mesma. E, inclusive, essas que estão ilegais, a partir do momento que vocês querem regularizá-las, corre-se o risco de dar uma qualidade muito inferior à que a gente tem nas públicas. Então, né? Por isso que um dos critérios analisados é a formação desse profissional, desse professor que está na rede particular. Tá? Ele precisa ter o mesmo nível de formação. Então, essa seria a nossa contrapartida, porque a formação não nos custa, né? Ele não tem um impacto orçamentário. A formação já existe. Tá? As nossas escolas estão abertas a qualquer momento para servir até para outros professores de referência. É o que eu volto a dizer, vereador. A escola pública, a rede pública nossa de educação infantil, ela tem uma alta qualidade. E vou mais além. Se essa divulgação desses trabalhos pedagógicos, dessas práticas pedagógicas, de quem é esse profissional que está dentro da sala de aula de creche, essa demanda de 4.000 aumentar. Porque a população que está hoje em escolas particulares, sim, de grande porte, bateria na nossa porta. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Quanto mais tempo, volto a falar, melhor. Porque senão a gente corre o risco, você põe uma exigência de que o professor seja de um nível determinado, mas divulga com prazo curto, aí você não consegue ter gente que consegue ofertar. As exigências são as exigências da legislação vigente. Nós não podemos fazer nada e nem exigir nada menos que esteja previsto na legislação, inclusive a formação desses profissionais, a habilitação. A questão da relação professor-aluno, nas públicas, nas conveniadas, e a questão da legal com relação a isso. O próprio Plano Municipal de Educação, ele pode alterar essa relação ou não? Não, nós temos que seguir a referência do Ministério da Educação, né, que hoje, nos parâmetros de infraestrutura, ela cita a proporção aluno-professor, que seria o ideal. Que hoje, na rede pública, nós seguimos, né? A rede particular, eu acho que talvez vai ter que se adequar.
talvez não, conheço muitas escolas hoje, né, que deveriam se adequar. E mesmo assim elas têm vagas contratadas? A escola particular tem. Tem um número de vagas alto a ser oferecido, né? Uma demanda, porque hoje, para pagar uma escola particular, por menos que ela custe, estamos em estudo, o custo médio de mensalidade gira em torno de 500, 550 em período integral, é um custo médio, tá? Em escolas particulares de periferia autorizadas. E para a escola ser autorizada, ela tem que ter o professor habilitado. Acho que é isso. Eu tenho uma questão a ser colocada dentro da proposta anterior que foi discutido o ano passado. Pela lista que vocês passaram de 9 escolas, algumas ficaram fora, né? O Jardim Interlagos, Jardim Helena, Jardim Progresso e Parque Ribeirão Preto, Vila Virgínia. Pelo menos eu não consegui anotar enquanto a professora, a secretária falava, né? Então, como que fica o atendimento dessa demanda? Cláudia, essas escolas que a secretária citou são escolas que desde a outra gestão, 2013, lembra aquela polêmica dos contratos que ficaram parados e estão lembrados? São essas escolas. Então, o que nós fizemos? Nós resgatamos esses contratos, porque nós estávamos perdendo. Tá? 2013. Isso. Então, nós fomos atrás de resgatar isso, e a Parque Ribeirão, Vila Virgínia, o Jardim Helena não tem área, então nós trocamos por Interlagos. Tá? Nós já temos uma previsão de outras construções, mas, como a secretária disse, neste momento a gente garante orçamento para essas 9. Tá? Não que não venha a ter, tá? Porque a secretaria está com o pessoal buscando formas e recursos para que outras venham ser criadas. A gente tem muita expectativa desses outros lugares, Parque Ribeirão, a Zona Leste, tá? Porque daqui a 10 anos a Zona Leste ela vai estar numa situação muito pior do que a Zona Norte, que hoje o nosso problema maior é a Zona Norte, né? O maior impacto de demanda. Mas nós estamos pensando, né? Porém, não podemos afirmar agora, neste momento, hoje, dia 18 de abril, com extrema convicção dessas demais. Então, nós estamos falando hoje, dia 18 de abril, de 9 que a gente tem certeza que sai, e temos certeza que a Secretaria Municipal ela consegue fazer a manutenção. Tá? Mas não quer dizer que isso foi deixado de lado. A do SESI, onde fica? Um SESI é no Ipiranga e o outro SESI é na Vila Virgínia. Do Tanquinho? Ipiranga e Vila Virgínia. Vila Virgínia. São 2 SESIs, que é unidades da educação, que vão ser devolvidos e vão ser adequados para escolas de educação infantil de 0 a 3. Essas 9/6, elas vão gerar um impacto de contratação de novos servidores, Sim. É isso? Vocês têm um número de professores e de assistentes? Seja aproximado? Nós temos. Mas são para 9 escolas. 302 PEB 1. Concursados ou processo? Não, agora, nesse momento, nós não estamos discutindo se a forma de contratação, porque qualquer forma de contratação ela impacta na folha de pagamento. Tá? Então, nós temos números. Né? Então, nós precisaríamos, para 9 escolas, 302, 306, eu estou de cabeça agora, tá, gente? Nós temos aqui, nós fizemos uma estimativa por
escola, mas são 302, 306 PEB-1 Tá. que precisariam ser contratados, ou por concurso, para atender 9 novas escolas. Tá? Isso só professor, né? Mas tem e a aí, rede de apoio. Aí tem o PEB-1, os agentes escolares, que é o que nós estamos pensando, que a gente chamava antes do cuidador, esse apoio que hoje está na escola, né? O professor de apoio. O agente administrativo, cozinheiros, o agente de operações e o diretor. E eles seriam em quantos, mais ou menos? Somando essa turma toda? 9 agente administrativo. Fazer a conta. Mais ou menos, só para... Você quer olhar aqui? Você Não. soma? Na Eu tô em 306 dúvida é se professores, 300, né? 306 PEB-1, 5, 10. 5, 10. Já em torno de 100, então, 100 novos, juntando cozinheiro e... 9 creches. Só de cozinheiros. O cozinheiro, por exemplo, na Pacaembu, que vai atender um contingente de 700, só lá nós precisaríamos de 7 cozinheiros. Nós estamos, tudo que nós estamos projetando aqui, nós estamos projetando em cima de uma capacidade ideal. Tá? Porque hoje nós sabemos que tem um déficit na rede de cozinheiros. Vou me adiantar, mas o secretário vai até puxar minha orelha. Está tendo um estudo para corrigir esse déficit. Tá? 8 já foram liberados, estão sendo chamados, e a possibilidade de pelo menos mais 10. Tá? Então, de cozinheiros para as escolas. Então, algumas coisas às vezes demora, porque assim, eu vou deixar falar de novo. Eu não autorizo nada e não digo que vou fazer sem passar pela equipe administrativa que dá um impacto. Entendeu? Porque a gente tem que ter... Eu sempre brinco, as pessoas esquecem que... Não é porque é o segundo maior orçamento da prefeitura que nós não temos que ter respeito com o dinheiro público. É muito dinheiro e a gente tem que saber gastar bem. Eu tenho falado isso para a equipe. A gente tem que fazer esse dinheiro render na nossa mão no sentido de fazer mais, né? Mais e melhor com esse dinheiro. Então, realmente, o custo que está sendo levantado, que nem se falou do agente escolar, a gente está com o cuidado de estar pesquisando quantas empresas teriam o perfil, né, desse profissional. Hoje a gente está com uma única empresa, né? Então a gente está querendo ver se abrindo a gente consegue mais empresas que tenham o perfil para poder entrar tanto para SEIS quanto para educação especial, que precisam desse agente escolar. E isso liberariam vários profissionais, além de contratar mais futuramente, né? Porque é para trabalho extra sala de aula. Como empresa, professora? Hoje seria só a Carvalho, né, que pelo menos apresentou o perfil do que nós precisaríamos. Então, a gente gostaria de ter mais empresas que pudessem apresentar, porque foi feito um estudo, tanto pela educação infantil, pela SEIS e a educação especial, quem seria esse profissional? Porque uma coisa que nós percebemos e que eu tenho conversado com as pessoas é que antes se pediam muitos profissionais e não tinha se delimitado qual era o perfil dele. Então, eu sempre falava, gente, mas contrata profissionais na educação e a gente continua com o problema. Então, tem alguma coisa errada. Se você contrata tantos e você não resolve o problema, então você está contratando errado. E aí foi tirado esse perfil. Por isso que eu não sei se agora, com essa delimitação, realmente, até com a função do que ele precisa fazer para atender essas demandas, hoje Ribeirão teria uma. Então, a gente está buscando as meninas para poder abrir, né, para que tenham mais empresas. Eles não seriam contratados por concurso público, esses não. Não, seriam terceirizados. Seria terceirizado. E aí, Luciano, acho que é importante a gente falar que a gente fez esse estudo também. Essa palavra vocês vão ouvir muito da gente, estudo, né, que para poder chegar e poder falar para vocês. Esse estudo foi feito que essa
troca, de liberação dos professores, eles viriam para suprir uma grande demanda da rede, né, porque é um trabalho extra sala de aula. E a gente retornaria o professor para o seu trabalho de docência. Né? Então, não é tirar ninguém de lugar nenhum, pelo contrário, é devolver o professor para a sua área de docência e deixar para a área externa, né, o extra sala de aula, aquele profissional que pode cumprir. E aí sim, a gente tem uma economia e pensando que economizando de um lado, eu posso investir do outro. Né? Eu mantenho os professores nas escolas, mas fazendo o trabalho docente. E tenho hoje, com um custo muito menor, o agente, e aí libera dinheiro para a gente poder investir em outras coisas para a educação infantil. Passo a palavra para os presentes. Vou pedir a gentileza do senhor vir aqui para a sua pergunta aparecer no microfone aqui, senão não registra. Se apresentar e primeiro. Tá. Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Sebastião, sou presidente do Conselho do Fundeb. E a gente tem acompanhado aí, desde que iniciamos a gestão lá em 2015, todo esse processo de melhora aí do ensino aqui público em Ribeirão Preto. A gente tem tentado contribuir da melhor maneira possível. E aí a gente tem adotado algumas ações diante do Conselho para contribuir e apresentar as possibilidades aí de contribuições, né, com um olhar lá do Conselho, em relação a essas demandas por vagas, em relação ao orçamento e tudo mais. Nesse sentido, eu queria fazer algumas questões aí em relação ao que foi colocado, sobretudo considerando essa questão orçamentária. Até porque, em relação à qualidade, a gente sabe que para se chegar à qualidade precisa do dinheiro para se investir e construir um equipamento que dê conta, né, de receber com qualidade os alunos e tudo mais. Então, tudo gira em torno do orçamento. Em contratar os professores, os profissionais, etc. Bom, em relação a... Tem várias questões aqui para fazer. Né? A primeira seria em relação à fonte dos recursos para a construção dessas 9 unidades. Né? Eu queria saber, assim, primeiramente, se vai ser de recurso próprio e que tipo de recurso vai ser utilizado para construir. As contrapartidas mesmo, né, da parte da Prefeitura, que a gente sabe que tem os convênios, que o governo federal vai apresentar alguma coisa. Eu queria saber em quantidade qual o valor será disponibilizado aí por parte da Prefeitura dos recursos próprios para essas 9 unidades. E se dentre essas 9, essa Pacaembu está dentro das 9, da contabilidade das 9. Da manutenção. A construção da manutenção. A construção integralmente pela Pacaembu. É uma mitigação. Tá, e a contrapartida... e qual foi a contrapartida que a Pacaembu recebeu em relação à construção dessa escola? Vocês não têm conhecimento? Não há contrapartida da Prefeitura quando se trata de mitigação, porque o empreendimento que a empresa está construindo, ela causa um impacto para nós. Então, a empresa, se ela não... Uma vez que é passado pela Comissão de Planejamento e Urbanismo... Isenção de impostos, assim, esse tipo de coisa. Não há. É um impacto Perfeito. para a população. Então, ela, em contrapartida a esse impacto, ela tem que nos fornecer um equipamento, uma construção, no caso, citando agora a Pacaembu, a mitigação para a educação foi a construção de uma escola... Com capacidade para 700, atender 700 crianças. 436 de 0 a 3 e 300 de 4 e 5. Então, ela vai ser uma CEI com um e-mail junto. É uma escola de educação infantil que atenderá crianças de 0 a 5 anos, projetada para atender todos em período integral. Quantas vagas, então, das 700 dividiu-se? 436 de 0 a 3
e 300 de 4 e 5. Tá. Então, Sebastião, Em relação- quando se trata de mitigação, a prefeitura não tem que dar contrapartida. Tá. Tá? Entendi. É isenta, a empresa ela é obrigada a construir, senão ela não recebe o habite-se para o empreendimento dela. E dessas 8, então, tirando a Pacaembu, a que a Pacaembu vai construir, da onde vai sair os recursos assim dessas 8 escolas integralmente assim? Bom, tem os recursos. E os custos delas, se puderem Tá, detalhar. o recurso, esse é o valor real que a gente tem. Para poder comparar com essa Vamos lá. licitação que já foi feita aí da Pacaembu? da Marquese. A Marquese, Da tá. Pacaembu também, eu gostaria Tá, se então tivesse. vamos lá. Não Ainda s- não foi. Eu Tá. vou te falar, para o Jardim Marquese, 2.221.090 FNDE. E... FNDE Wilson Tony, 1.540.146,54. FNDE Quintino 2, 1.516.326,54. FNDE Jardim Paraíso, 1.434.204,46. FDE, desculpa, Estadual, FDE né? estadual, que é Parque dos Pinos, 1.631.695,63. Isso é o que vem do governo, tá? Então, te passei. Tá. Agora, contrapartida. É aqui, né? Tudo essa. Cadê daqui? Então, somados a esses 1.300.000 aproximadamente, tem a contrapartida da prefeitura. Isso. E qual seria, por gentileza? Bom, deixa eu ver aqui. Esse aqui não tem. Cadê o daqui? É o do Marquês. O Marquês a gente pode mandar para vocês. Não, Tá. das 9, porque eu acho isso importante. É uma informação assim, vital para a gente saber, a gente que acompanha o orçamento, da onde está vindo essa contrapartida, porque anunciar que vai ser construídas essas escolas com recurso do FNDE, que, na verdade, é uma parte do valor... Eu gostaria, se puder constar em ata também, por gentileza, alguns detalhes. Essa questão da contrapartida, para a gente conseguir entender qual será o valor real dessa obra. Né? Sebastião. Sebastião, Né? isso. Sebastião, vamos fazer o seguinte. Sim. A gente se compromete, que é a outra planilha que tem todos os números, tá? Eu posso te mandar pro Fabiano, todos os valores amanhã, se ele quiser amanhã cedo, pode estar na mão de vocês, porque isso já está planilhado, tá? E chegando até o custo final, que eu acho que é o mais importante, quanto que vai custar cada obra para a escola estar funcionando. Pode ser, vereador? Pode. Lógico. Para a gente Cedo, também lógico. ter acesso. Depois até explico o porquê assim, de estar pedindo essas formalidades. Tá. Até para a gente, enquanto Conselho do Fundeb, apresentar as contribuições também que a gente tem para Fica tranquilo. nesse sentido. Por isso. Perfeitamente. Tá bom. Então, quer dizer, veja que tem o preço da obra do Marquese final, que já foi licitado para acontecer, R$ 2.200.000, aproximadamente, né? Isso é federal. É isso que está aí. Do Jardim Marquese ainda tem uma contrapartida da prefeitura ou não? Ainda tem a contrapartida. Tem uma contrapartida. Então tá. Então acho importante a gente visualizar esse valor real, porque tem esse valor que está sendo anunciado, mais a contrapartida e saber de onde vem essa contrapartida. Né? Se os vereadores puderem ajudar nesse sentido, para a gente poder ter uma real noção do impacto do custo dessas obras. E a transparência, né? Enfim. Então, tá certo. Em relação a essas 8 unidades aí. Em relação às bolsas, eu queria saber da equipe, da secretária e da Cláudia, o seguinte. Já foi feito um estudo das escolas, provavelmente vocês devem ter feito um levantamento, né, prévio já, e todas as escolas que vocês vão verificar, elas têm os pré-requisitos assim, de infraestrutura. A Cláudia falou de formação do professor, né, da qualidade do professor ali e tal, que vai ter essa contrapartida com a rede municipal para ter uma formação um pouco mais apurada dos profissionais da rede privada.
Agora, em relação à infraestrutura das escolas privadas, eu gostaria de saber se tem um estudo em relação a essa questão de eles terem condições de infraestrutura predial mesmo, e pedagógica também, mas predial sobretudo, porque a gente está falando de construção de unidades para atender as demandas e tudo mais, se vocês fizeram esse estudo nesse sentido e de que forma se dará o pagamento dessas bolsas. Se vai ser por isenção fiscal, se vai ser pagamento direto, né? E qual vai ser o custo? Se vai ser o mesmo custo da escola pública, porque o custo aluno da escola pública ele é praticamente a metade do custo da mensalidade escolar. Então, isso é importantíssimo que a gente tenha ciência e fique bem claro qual vai ser a forma de fazer esses pagamentos, entendeu? Bom, o que a gente pode falar é que a primeira equipe que foi chamada para começar a discussão de bolsas foi a supervisão de ensino, porque são eles que têm condição de nos falar das escolas que estão autorizadas. Então, se a escola está autorizada, é porque ela preenche todos os pré-requisitos necessários para estar funcionando, partindo da infraestrutura. Então, é da supervisão que virá para nós essa lista de escolas que estariam em condição de autorização para que a gente pudesse começar, que nem o Fabiano falou, de fazer uma conversa com essas pessoas. Então, parte das escolas autorizadas, né? Então, isso veio da supervisão. Agora, falar para você hoje como que nós faríamos, isso é uma coisa que a gente está em estudo, a questão de como que faria a entrada desse dinheiro, se é por forma direta, se é direto para a escola. E qual vai ser a base de cálculo, principalmente? Então, Se vai ser o custo aluno da rede pública? Não. Ou a mensalidade que custa uma escola? A mensalidade das escolas, que é o que a Cláudia comentou, então, da média. Isso vai gerar uma questão gravíssima e constitucional em relação à isonomia, né? Então, nós vamos ter na rede municipal de ensino dois tipos de prestação de serviços, né? Um serviço que, em tese, por custar mais caro, ele é um serviço melhor, e em contrapartida em tese, né? Isso é o que a gente ouve, né? Se ouve, enfim. A gente sabe que a prática, e a Cláudia deixou claro, que a prática de qualidade da escola pública na educação infantil, ela é altíssima. Isso é verdade, isso é um fato. Tem excelentes profissionais e infraestrutura bem razoável, muito boa, né? Claro que precisa melhorar muito, mas assim, reformar, fazer as manutenções e aumentar. Mas, em geral, é uma infraestrutura boa e tem a qualidade boa. E vocês mesmos já deixaram claro que na rede particular a gente não tem essa contrapartida de qualidade. Acabaram de dizer aqui pra gente que o profissional da rede particular poderia se aperfeiçoar na rede pública, com esse know-how aí que a rede pública tem. Então, veja que... A nossa contrapartida é ajudar na melhoria de formação. Agora, a gente não pode dizer 100% que eles não são bons. Não, pois mas eu estou querendo... parceria com eles. Mas eu estou no nível do argumento que foi utilizado, a discussão, no nível do argumento que foi utilizado para dizer que vai se pagar o valor da mensalidade para a escola particular, ao invés do custo aluno da rede pública. Isso vai gerar uma questão inconstitucional relacionada à isonomia e o atendimento igualitário aí dos alunos. Então, precisa ver essa questão aí, que é muito séria. Hoje, se for levar isso em consideração, a gente já tem a conveniada e já tem a pública. Então, isso já cairia por terra, isso que você está falando, não? Eu penso assim... A questão do valor que vai se pagar, né? Isso assim, é importante. Fazendo uma análise assim, econômica do negócio aqui, vamos pensar, estou tentando deduzir isso aqui. Tá. Vão ser credenciadas uma amostragem de escolas, um universo de escolas que passaram no crivo. Sim. Então a gente tem um estoque de escolas aqui que são capazes de se candidatar a participar desse edital. Perfeito. Então, esse edital vai ter um valor. Esse valor ele vai ser calibrado conforme a demanda que eu tenho que atender. Então, isso logicamente vai ser conversado com o setor, vão ter que ser feitos estudos, né, para saber que tipo de valor que vai ter demanda, né? Porque senão eu vou abrir um edital que de repente nenhuma escola dessas credenciadas vão se interessar. Pode ser que uma escola tenha uma mensalidade de R$1.000, mas ela tem uma capacidade ociosa de 40%, 30%, que ela está disposta a aceitar as bolsas, os bolsistas, por 1/3 do valor, para ter uma sala completa. Isso é uma lógica de mercado, perfeitamente
viável. Para complementar, né, também, em relação à isenção fiscal. Se, de repente, juntar a questão de reduzir... A gente está... Estou falando tudo isso aqui porque vocês falaram, com base nas informações que foram passadas. Né? Então, a gente está fazendo um exercício aqui de construir algumas possibilidades. Né? De repente, essa questão da isenção fiscal, junto com pelo menos o valor equivalente ao que a escola pública recebe por aluno, para tentar equacionar essa questão até legal, na minha opinião. Para ver se é possível as duas coisas. Né? Se for caminhar para esse lado de bolsa, que não seja o valor da mensalidade por aluno, porque eu acho que vai impactar muito. Eu acho que a contrapartida impactaria muito. Nesse valor. Eu tenho certeza. E aí, se tentar uma isenção de impostos. Sem conhecer do meio. Hoje, eu tenho certeza. O custo aluno da creche da rede municipal gera em torno de R$2.000. A mensalidade de escolas de periferia, que é onde está a nossa população que necessita, como eu disse, a mensalidade está gerando em torno de R$550, R$600, R$700. Então, nós fizemos uma média, um cálculo médio de R$550. Tá? Não consigo ver, Sandro, como eu disse, nós estamos estudando, né? E não consigo ver onde está a questão da isonomia, porque a rede pública, ela, em tese, ela deveria pagar para o professor dela o piso salarial. Se ela paga o piso, ela está dentro da legalidade. Não. Você me desculpa aí. Se tem o plano de carreira, tem que seguir o plano de carreira. O plano de carreira é constitucional. O piso mais plano de carreira. Da particular? Você falou da pública, né? Eu falei pública? Gente, então desculpa. Então por isso que eu fiz. Desculpa. Eu me referi à escola particular. Então tá. Tá? Então eu não consigo ver, pagando a bolsa, aonde que está a falta de isonomia, porque nós vamos pagar nós vamos na escola particular, não é na rede pública. A rede pública, ela continua com o custo aluno, não tem como abaixar, porque o nosso plano de carreira... O ideal seria aumentar, né? Ele gera esse custo mais alto para a criança da creche. Refizemos essas contas, tá? É 2.000 mesmo, 1.900 e pouquinho, né? Arredondando para 2.000. Ano? Por ano? Por mês? Por mês. Não, eu sei, só para se deixar registrado, tá? Né? Para ficar mais claro. Integral, porque todas as crianças atendidas em creche, elas são integral, tá? 103. É que Ribeirão Preto é o único lugar do país que fala Centro de Educação Infantil e outros municípios, mas a terminologia técnica e legal constante na LDB é creche, tá? Então, quando eu digo creche, é em cima da LDB, tá? A nomenclatura creche, tá? Que aqui em Ribeirão Preto são centros de educação infantil, tá? Sobre a isenção do imposto de renda, em nossos estudos, tá? Não tem isenção de imposto de renda, porque não é... ISS também não? Não tem nenhum tipo de isenção. Vai vir do orçamento, tá? Isenção... por exemplo, eu sou um supermercado e resolvi custear 100 bolsas. Ele vai pagar 100 bolsas, mas ele não tem isenção de nada, porque até agora o que nós estamos pesquisando, o INSS e o imposto de renda é para fins culturais, né? Então é o que está posto na lei. Então nós estamos pensando em chamar essa população para responsabilidade social. Algumas empresas, você Algumas diz. Empresas. Tá. Eu não tinha ficado claro. Eu imaginei, que bom que você chegou nesse ponto aí, que a própria prefeitura iria pagar do dinheiro do orçamento da educação a bolsa. Não, nós pensamos... A intenção é chamar a iniciativa privada para assumir... Entendi. Uma composição das duas. Dois momentos, tá? Então, plano A, entendi. chamar a iniciativa Tudo privada... que vier para somar é bom, né?
né, enquanto responsabilidade social. Entendi. Tá? E, por outro lado, a educação pagar a bolsa. Tá? Então, são duas situações, duas formas de bolsa. E isso para essas 1.900 vagas, que aí as outras possibilidades não atenderiam para esses até o final da gestão. 1.200, tá, entendi. Quero lembrar que, assim, volto a dizer, é um sonho que o brasileiro tem de que todas fossem públicas, do Estado, fossem de primeira qualidade. Outro dia eu estava numa reunião e eu falei o seguinte: às vezes a gente sonha com um país de primeiro mundo, mas a gente esquece que somos um país ainda pobre, ainda em desenvolvimento. Então a gente tem que lidar com a realidade. A gente não pode sonhar e tirar o pé do chão, né? Então a gente tem um problema hoje para ser resolvido. A gente pode tentar viabilizar aquilo que o dinheiro não dá, e ficar brigando, e ficar nesse negócio dessa história de creche, que desde que eu me entendo por gente, falta demanda em creche, falta... Ou a gente pode partir para iniciativas mais criativas. É lógico que o fundamental de tudo é garantir a segurança e o aprendizado das crianças. E a qualidade. Então, que sejam bolsas apenas em estabelecimentos credenciados, e temos que ser extremamente rigorosos com isso. Agora, o ideal é que um professor de creche, de uma escola que vai ter uma bolsa, pudesse ganhar o que ganha com todos os benefícios e estabilidade que um servidor público tem. Seria o ideal, mas só que às vezes isso não é possível no país que nós vivemos hoje. Talvez daqui a alguns anos seja possível isso, mas hoje temos que lidar com a realidade. Então, temos um problema hoje, tem mães que vão trabalhar e não tem onde deixar as crianças, então não dá para pensar só no ótimo. Às vezes a gente tem que ver o que é viável, o que a gente consegue viabilizar. Então, no que depender do presidente dessa comissão, depender de mim, não vou falar pelos meus colegas, mas contem com o meu apoio. Eu acho que toda iniciativa criativa para tentar viabilizar é bem-vinda, contanto que se garanta a segurança dessas creches e o aprendizado dessas crianças. Posso finalizar, então, a participação do Conselho do Fundeb? O seguinte, a gente fez um levantamento dos recursos do Fundeb e fomos notificados também pelo FNDE a respeito daquela proporção de gastos dos recursos, de 40% dos recursos do Fundeb para serem utilizados em construção, manutenção e reformas de unidades escolares. A gente foi notificado por 3 vezes já pelo FNDE dessa irregularidade aqui na Secretaria de Educação, né? E aí a gente já encaminhou ofício para a secretária, que notícias do Diego da última sessão dessa semana que a gente fez, que já está com o pessoal do jurídico, lá dos negócios jurídicos, analisando essas questões. E aí encaminhei aqui também para a Comissão de Finanças da Câmara Municipal, e encaminhei também encaminhamos por meio da Cogeplan a proposta para viabilizar a regularização da utilização desses 40% dos recursos para a construção de novas unidades, manutenção e reformas. A gente fala num valor estimado, aproximado hoje, de 19 a 20 milhões por ano, né? Se a gente fizer uma estimativa para regularizar de 10% ao ano, na verdade, porque 40% dos 200 milhões a gente sabe que é muito mais, né? Então, veja que a gente fez uma proposta, e aí eu gostaria de deixar uma cópia aqui para a comissão. A gente protocolou na Câmara, eu só coloquei a caneta aí, porque a gente fez um protocolo aqui para a Comissão de Finanças, para a gente conversar a respeito desse assunto. Por quê? Porque a gente vai ter a discussão na LDO daqui a pouco, e para que a gente consiga equacionar essa questão, isso precisa constar na LDO, para alterar o PPA e depois, né, fazer as LOAs aí, paulatinamente pelos 4 anos, para direcionar desses recursos do Fundeb algo em torno de 19 milhões por ano, especificamente para esse fim. Nesse sentido, o que acontece? Se isso for regularizado, se esse recurso for gasto conforme a lei federal exige que se gaste, o que a gente está falando aqui de recurso na ordem de 19 milhões por ano para complementar
essas construções aqui. Então, vocês já deram conta, estão dando conta aí de 9 unidades. Né? Algo em torno de, vamos colocar aí 4 milhões, a gente não sei qual o valor, por isso que eu perguntei o valor da contrapartida, para a gente tentar, mais ou menos, na hora que chegasse nesse ponto, ter uma ideia da quantidade de unidades escolares que seriam possíveis, por ano, construir ou reformar com esses recursos do Fundeb. Entendeu? Então, a gente sabe que tem a sensibilidade da Secretaria da Educação em relação a esse assunto, mas a gente está com uma dificuldade, vereadores, em relação à Secretaria da Fazenda e de Planejamento. Até porque, ano passado, a gente, na mesma época da LDO, do PPA, a gente apresentou a mesma demanda. Até teve uma iniciativa da secretária, né, Sueli, na ocasião, por meio da comissão aqui, né, veio uma proposta nessas discussões e a Comissão de Educação apresentou uma emenda para direcionar 7,98, a Glaucia deve lembrar disso, né, que iniciaria essa regularização, mas aí chegou e foi vetada essa proposta, né? Então, no sentido de... Aí, depois disso, a gente já antecipando aí as notificações do FNDE, a gente recebeu, né, depois de alguns meses, a gente recebeu as notificações dessa irregularidade. E aí a gente conseguiu materializar aí as nossas ações nesse sentido. Então, está aí, já está protocolizado aqui na Câmara, se vocês puderem, também pela comissão. Por quê? Porque são recursos que ajudariam a, inclusive, chegar num volume muito maior de unidades escolares, né? Regularizaria uma questão que o MEC está questionando a gente e resolveria. Fazer uma pergunta. Tem uma verba que ela é carimbada para novas turmas, é isso? Do ensino infantil? Existe? Manutenção de novas turmas. Então, é a abertura de novas vagas? São crianças que foram matriculadas após 31 de maio. Recursos da onde? Isso é o Novas Turmas de Educação Infantil. É recurso FNDE, isso daí. Via FNDE específico para... Nós temos que informar, porque já até 30 fecha o censo fecha, só que crianças são matriculadas depois. Então, no país inteiro tem o EI Novas Turmas. Isso, né? Vem mais de 2 milhões por ano, é isso? Eu não sei informar o senhor, vereador, em termos financeiros, quanto que isso dá. Então, daí a importância de a gente saber de onde vêm os recursos para poder o Fundeb contribuir nesse sentido, né? Que se use o recurso do Fundeb para regularizar essa questão e contribuir na construção e na... Perfeito. Sebastião, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho no conselho do Fundeb, viu, Sebastião? Senhor, depois do cidadão a gente pode encerrar, gente? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Só para a gente já estar com o tempo bem adiantado. Eu vou ser objetivo também, tá, vereador? Obrigado. Tá, pra gente, eu sei que a gente já está no tardar aí da hora que você viu. Então, primeiro eu quero louvar a iniciativa do governo, né? Primeiro, porque foi muito objetivo aí na construção, na geração de 2.126 vagas, isso é para ser louvado, né? Não é? Claro? Sem dúvida, é a primeira questão, porque a gente está vendo aí que no governo passado nada foi feito em relação a isso, então eu tenho que louvar. Se isso for concretizado, eu vou bater palma e vou achar muito bom, né? E a nossa cidade vai achar muito bom, né? Isso é o primeiro. Agora, a questão que eu coloco é o seguinte: as 600 vagas que a professora Sueli falou que foram criadas, né? Onde elas foram criadas? Onde foram geradas essas vagas? A rede conveniada, né? São as Não, sabe por quê? A minha pergunta, só por causa da minha pergunta. Essa pergunta tem a ver porque o que eu estou vendo agora é só liminar e lotação de sala de aula e a qualidade. Por isso que eu estou te perguntando, tá? De onde foi criado isso? O que eu sei é que superlotou as salas de aula, superlotou as creches e que nós tivemos que atender essas liminares, como a senhora disse. Cumpra-se. O que a justiça fala é para cumprir. E a gente cumpre e eu sei que vocês estão, como nós, professores, temos que enfrentar isso. Então, eu gostaria de saber onde que foi criadas essas vagas, porque concretamente, onde foram criadas, como foram criadas. Pode? Não, pode. Posso? 400 vagas foram criadas através do terceiro setor. 200 vagas foram distribuídas na própria rede. Tá? Mas gerou esse problema? Você acha com essa distribuição dessas 200? Ou não? O foi impacto? Questão... Não, porque nós fizemos
estamos levantando, até passamos isso para o Dr. Marcelo Goulart. Em 2017, foram 1.200 liminares. Então, é isso que eu estou colocando. Isso que é o principal questão. O que impactou foi isso. O número, a proporção adulto-criança, foi o número de liminares. Então, é isso que eu estou colocando. É isso que tem que ficar claro. Porque a Secretaria precisa comunicar isso, né? Essas liminares recebidas, isso teve um impacto muito grande, muito... Eu vou falar como educadora, muito negativo dentro da nossa rede, né? Porque como a liminar ela é de caráter impositivo, nós não temos o que fazer, então, né? Não tem negociação, tá? Essa criança vai para a escola. O muito que nós conseguimos o ano passado fazer era dentro da escola, um espaço de 60 metros quadrados com 2 turmas, a gente criava uma terceira. Mas isso, gente, não é ideal, né? Nós fizemos isso porque não tinha outra forma. E quando se falava-se de bolsa, nunca a gente conseguiu caminhar com essa questão de pensar numa bolsa para aliviar esse impacto. Então, agora, a professora Luciana concedeu esse estudo. Nós não estamos divulgando isso, tá? Publicizando, porque é um estudo. Tá? Então, se de repente o Sandro fizer uma pergunta... Você não sabe, você está estudando? Entendeu? Eu não vou saber responder. Mas tá? o que eu estou colocando, viu? Eu só quero então, nesse sentido, gente, é um estudo. Como educadora... que fui a vida inteira, Romildo me conhece, na educação infantil, em relação a liminar, eu não consigo ver outra solução, porque até a ampliação de salas de aula em escolas já existentes, nós fizemos a conta para fazer o projeto, né, porque precisa fazer o projeto, 4 meses. Para abrir um edital de licitação, 4 meses. Burocracia. Se a empresa não chover, não acontecer nada, tá? 6 meses. Ela vai levar 6 meses para levantar a sala. Passou-se 1 ano e as liminares continuaram. Então, o mais rápido seria a bolsa. Mas o que eu queria te colocar é o seguinte, isso precisa ser comunicado, isso precisa estar claro, que então o que você está me falando, pelo que eu estou chegando à conclusão, que não são 4.000 vagas, foram 5.200, então 1.200 de liminar... esse... Não, você está colocando... Só pela ordem aqui, Sandro, né? Sandro, faça as perguntas, só porque senão a gente vira uma discussão. Então tá jóia, desculpa. Faça todas as perguntas. Desculpa, então e outra coisa, a minha outra preocupação, que a minha parte é pedagógica, você está vendo que eu estou querendo ir na questão, a questão financeira ele já falou, acho que já esgotamos. A questão minha é pedagógica. Então é o seguinte, em relação à questão da qualidade, né? Dessas 6, né, dessas creches, por exemplo. Eu me preocupo, né, com a manutenção dessas creches, né, que é o mais importante na nossa parte pedagógica, né? Então eu estou vendo, por exemplo, verba de subvenção para essas creches, né? A questão de material pedagógico, né? De brinquedos. Vocês falaram em playground, eu até aplaudi ali atrás, né? Então eu estou querendo saber, né, o que a gente vai poder fazer nisso. Então essa é a minha primeira pergunta. Eu gostaria contratação de apoio. Eu sei que vocês estão preocupados com isso. Essa é a minha primeira pergunta. Para ele fazer as perguntas. São 2 só. Essa é a primeira. Essa primeira pergunta. Só define a sua preocupação quanto à questão da qualidade pedagógica nessas vagas que foram já distribuídas. E nessas 600. Que virão. E nas que virão. Essa é uma pergunta. Isso é uma pergunta. E a segunda é a questão das bolsas que vocês estão colocando. Quando você citou, está em estudo, eu não vou fazer conjecturas sobre estudos. Vocês colocaram, está em estudo, vamos esperar o estudo ser concluído. Eu só quero colocar uma questão. Vocês disseram que há várias creches clandestinas, particulares que estão aí no mercado, mas isso não é por causa da omissão do Estado, da falta de supervisores do Estado, para poder não deixar gerar isso? Então, a pergunta que eu coloco, se a gente quer acabar com a clandestinidade aqui em Ribeirão Preto, se a gente quer uma qualidade, se a gente quer que o terceiro setor, o setor privado também, possa trabalhar junto com o setor público, eu também não tenho nenhum problema com isso, mas a gente precisa de qualidade. E para ter qualidade, nós não vamos precisar contratar supervisor, porque o que eu sei só tem 4.
Como é que tem 109 escolas, nós vamos criar mais 9, são 118. Como é que nós vamos fiscalizar tudo isso além das escolas particulares? Essa é a minha pergunta. Essa é a segunda. Tá. Até a primeira tem muito a ver com a segunda, né? Sim, a sua preocupação com a qualidade Sim, porque nós temos... e a supervisão das escolas para essa qualidade e segurança. Isso, porque são 109 agora, vão ser criados mais 9, são 118. Isso, não, 118 públicas. Tá. No total 200 com as privadas. Então o que eu estou colocando é a omissão do poder público levou a isso. Não, acho que está entendido. Tá? Obrigado. Eu te peço a gentileza. Agora, vocês respondendo, aí depois a senhora também vai querer fazer uma pergunta? Tá. Ok. Bom, eu vou pegar a última. Obrigado, que você Sandro. fez, tá? Que boas do perguntas. Supervisor. Já está com o impacto sendo feito do chamamento de 15 supervisores, tá? Então, aí, assim, eu vou te dar um exemplo. Todo mundo falava, precisa chamar coordenador. Eu falei, eu não chamo, quanto custa? Então, hoje eu sei, né? O chamamento, por exemplo, de um coordenador é 11 mil. Então, se eu for chamar 2, 3, 4, 10, 20, eu sei quanto vai custar, e aí vem na transparência para eu saber se eu consigo manter esse número de profissionais. Então, o impacto estudado hoje é para o chamamento de 15 supervisores. Tá? Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta por desconhecimento mesmo. Tem a supervisão do Estado também. A supervisão do Estado também não atinge essas escolas de educação infantil ou só só ensino fundamental e médio. Não, particular. Não, particular. As escolas particulares de educação infantil, elas são supervisionadas, segundo a LDB, pelo Sistema Municipal de Ensino. Tá. Então, é por nossa conta a supervisão de hoje 200 escolas. A Romilda, é esse o número mesmo. 4 supervisores. Senhora? Karina, pode, já se senta. O que o professor Sandro falou, na creche do Heitor Rigon acontece isso. A creche foi construída com professores, mas não tem o recheio, não tem o material pedagógico, falta bastante coisa lá. Hein? É verdade. É reclamação das mães. Foi uma escola que foi construída, o prédio foi entregue em 2016, e não foi previsto pela gestão anterior a entrega do equipamento. Na gestão anterior, desculpa, mas É na gestão anterior, gente. Não é para falar a verdade. 2016, tá? Eu estou aqui para falar a verdade. Em 2016, a Lourivaldo Fidelis, que é a escola do Heitor Rigon, ela terminou a construção, foi entregue a construção, e em nenhum momento foi previsto o mobiliário e nem o enxoval. O que chamamos de enxoval? Além da toalha, lençol, colchonete, o mobiliário, tá? Refeitório, brinquedos e jogos pedagógicos para salas de aula, brinquedos e jogos pedagógicos para áreas externas. Não foi previsto nada. Entramos com uma licitação o ano passado, e por conta de tudo que aconteceu em 2016, né, uma vírgula errada na solicitação do edital, volta. Né? Então, agora, no dezembro, chegou a primeira solicitação para o Lourivaldo de brinquedos de área externa. Agora, no começo desse ano, 2018, chegou uma verba do governo federal destinada ao Lourivaldo. Nós pedimos fizemos a requisição de compra de brinquedos para abastecer salas de aula. Tá? Então, nós estamos olhando, sim, para o Lourivaldo. Tá? Essas 9, inclusive, que está para execução, ela já está prevista no custo, viu, Sebastião e Sandro? Essa questão tanto da entrega já mobiliada com enxoval e com os recursos didático-pedagógicos, porque é o que eu expliquei para o seu Francisco lá da educação. Enquanto no ensino fundamental não pode faltar um caderno, tá? Na educação infantil não pode faltar um brinquedo. Né? É com esse brinquedo, com esse jogo que a criança aprende e se desenvolve. Não é caderno na educação infantil que a criança se desenvolve. Né?
Então, é isso. Obrigado. A última vez que vocês receberam brinquedos foi em 2015. No Deolinda Gasparini, os brinquedos que chegaram em 2015, nós compramos com recurso próprio da escola. Então, desde 2015, nós não recebemos um brinquedo dentro da unidade. Nem um brinquedo, nem um jogo. Tá. Cidadã. Sim, Karina, professora da Rede Pública Estadual, conselheira da POSP. Na verdade, minha pergunta é também uma sugestão de estudo para vocês. Eu trabalhei muitos anos na Baixada Santista, e lá o que eles faziam para fazer essa demanda de creche? Eles tinham creche com vagas sobrando em determinados bairros e crianças sobrando em determinadas áreas, outras áreas da cidade. O que eles faziam? Como lá o transporte escolar é separado do transporte público, eles pegavam as crianças em determinados pontos da cidade onde sobrava excesso de crianças e não havia creche, e levava-se todo dia para a creche onde tinha vagas e buscava-se depois, levava-se de volta. Então, eu não sei como terminou isso, porque eu acabei vindo morar em Ribeirão Preto, mas eu acredito que dava muito certo. Como eu trabalhava numa escola mista, que o prédio era estadual, como é a maior unidade escolar do estado de São Paulo, que fica no litoral, ela tem 4 prédios do tamanho desse, ela foi cedida metade para o governo municipal. Então, a educação infantil concentrava em grandes quantidades ali. Eu acredito que é um estudo válido de ver aonde tem creches que sobram vagas, se isso é real em Ribeirão Preto, que eu não sei, já é um desconhecimento, mas seria uma ideia a se colocar em prática, de pegar essas crianças e se levar aonde tem vaga. Qual que é o seu nome mesmo? Karina. Karina, já vamos responder. Nós temos 34 unidades. Nenhuma das 34 unidades tem vaga sobrando. Tá? Tem criança para fora. Sobrando, nenhuma. Nenhuma. Não. Tudo bem, obrigado, cara. Uhum. É uma EMEI. Uhum. Não tem demanda ali. Nós trazemos... Isso, mas a gente pode transportar o aluno de 4 a 5 anos. Tá? O transporte para bebê, ele tem que ser dentro da legislação, e pasme. Se hoje a Secretaria da Educação quiser equipar um ônibus para transportar bebê, o país não fabrica a cadeira, o acessório para ônibus, tá? Então a gente fica refém, né? Nós não temos como levar o bebê de ônibus para Santa Terezinha, por exemplo, tá? Não, bom, não pode. Bom, podemos... A Santa Terezinha vai abrir mais uma sala, mas não é para bebê, porque o nosso problema são crianças, em especial na faixa etária de 10 meses a 2 anos. Então, são bebezinhos, né? Pequenininhos. Essa é a nossa maior dificuldade. E a Santa Terezinha é uma pré-escola, destinada a crianças de 4 a 5 anos. E não tem estrutura para atender bebezinho, porque a estrutura, segundo o Código de Obras, para atender criança de 0 a 3 anos é uma, para 4 e 5 é outra. Vou abrir para as considerações finais, secretária. Bom, primeiro eu espero que a gente tenha conseguido clarear um pouquinho a temática, colocar que a secretaria, né, sempre vai estar à disposição para responder, e o que vocês quiserem saber, a equipe sempre vai estar à disposição, vocês sempre vão me ver junto com a equipe, né, porque a equipe está enxuta, mas a gente sempre está trabalhando muito junto, principalmente essa equipe de planejamento, que é a Cláudia, o Diego, o Guilherme também fazendo parte, que é a equipe do transporte, para que a gente possa deixar a secretaria cada vez mais próximo das pessoas e trazendo as informações, porque isso minimiza uma série de problemas, porque muitas vezes os problemas surgem da falta de informação, né? Ou quando as informações chegam equivocadas. Então, eu sempre gosto de falar que, por ser professora da rede, muita coisa, para mim,
hoje tem um outro olhar, um outro impacto, porque quando a gente ainda não tem noção do todo, da tal da rede, né, que a gente tem só a noção da unidade, né, e a gente pode ter um pouco de noção estando nas bases, mas quando a gente chega num cargo de gestão do tamanho da Secretaria de Ribeirão, realmente assusta. Então, eu entendo muito bem quando o Sebastião tem essa preocupação com o dinheiro. O meu marido costuma brincar comigo, Sebastião, que na minha casa eu não dou conta das moedas, mas que na secretaria eu cobro de todo mundo o tempo todo qual é o impacto de cada ação nossa. Então, se hoje a gente está falando aqui da compra dos brinquedos, do playground, é porque realmente isso nos compete. A educação infantil é responsabilidade do município. Então, assim, o que a gente não conseguir fazer para 2018, vocês podem ter certeza que já estará no planejamento para os anos seguintes, porque a gente entende que não adianta querer discutir o IDEB lá do ensino fundamental se a gente não tiver olhar para a educação infantil, né? Então, é uma educação que tem que surgir da base. Então, é um pensamento, como a Cláudia disse, e eu já reforcei aqui, não é de uma gestão de 4 anos, mas é para uma cidade, né? Para que a gente consiga firmar raízes disso que a gente está discutindo aqui e que a gente, mesmo que não esteja daqui a alguns anos na frente da Secretaria da Educação, a gente veja os frutos disso e crescendo na educação. Então, a gente se coloca sempre à disposição dos vereadores, a Gláucia está sempre perto, o Mega a gente já conhecia, agora estamos nos aproximando do Fabiano e de vocês que também já estão nos conhecendo um pouco. Fiquem sempre à disposição da secretaria, dessa equipe, para estar respondendo para vocês o que vocês precisarem de qualquer departamento. Posso só falar uma coisinha? Claro. Que foi citado aqui liminares, e eu acho importante que vocês saibam que muitas vezes eu me sinto muito mal quando eu tenho que cumprir, porque eu sei que é uma obrigação minha cumprir, e eu tenho que cumprir, mas eu fico naquela situação. A escola vai sofrer um impacto com isso, o professor não vai gostar, o diretor não vai gostar, a sala de aula está superlotada. Então, eu acho que, aproveitando até a presença de vocês, a discussão trazendo para o ensino fundamental, Sandro, eu acho que esse compartilhamento do ensino fundamental com o Estado é importante que até os órgãos que soltam as liminares também dividam. A gente sabe, quando vocês falam, como que vocês dão conta de saber que nós somos melhores? Pela procura. É só ver. Às vezes os pais chegam e querem o ensino da rede pública municipal. Só que, por exemplo, se a gente está com esse impacto e temos o maior número de escolas na educação infantil e SEI, o ensino fundamental, o nosso número de escolas é muito menor. E a demanda que está vindo de liminares para nós é monstruosa. E, às vezes, a gente está querendo já chegar ao ponto de chegar e falar, olha, por favor, divida com quem realmente é nosso parceiro na divisão, que é o Estado, porque não está dando para as escolas da Prefeitura. E uma coisa que tem acontecido, e que isso é ruim, e que faz com que a nossa transparência às vezes caia por terra, é quando o aluno número 1 a ser chamado passa pelo 10º por uma liminar. Então, eu sempre brinco, o primeiro tinha o direito, mas a liminar fez com que passasse na frente. E aí, como é que fica essa justiça? Né? Então, assim, só queria colocar isso, porque foi falado de liminares, e é bom a gente lembrar que o impacto no ensino fundamental está sendo muito grande. Então, quanto a gente sofre... Sabe? E eu, Sandro, isso eu falei... Eu acho importante, porque eu fui a semana passada no Conselho Municipal de Educação, a gente falou um pouco sobre isso, e é uma conversa que a gente precisa ter, e está buscando até as autoridades para levar essa informação. Não é que nós não queiramos atender, a gente não tem como, não tem escola, por exemplo, vou citar uma aqui, que para mim hoje é um dos problemas, Raul Machado, Irajá. Nós não temos, não é? E nós não temos uma escola do Estado por perto para dividir. E é uma demanda enorme naquela região. Então, assim, só para que vocês saibam que a gente também está preocupado, né? A gente veio aqui para falar de um segmento, mas a gente não está perdendo o olhar e o cuidado também para o restante da rede. Obrigada. Obrigado, Luciana. Cláudia. Gente, eu vou falar... porque eu não vou embora angustiada, eu não vou dormir com isso, não. Eu sou assim. Quando eu me reportei à qualidade da escola particular,
Em momento nenhum é ruim que não tem a câmera agora gravando isso. Tá gravando. Ah, que bom. Em momento nenhum, no sentido pejorativo, tá? Nós temos escolas particulares muito boas. Só que, até hoje, o pessoal da educação infantil, sem ser a Romilda, está aqui? Queria perguntar para vocês quando que foi divulgado o trabalho que os professores de educação infantil, em especial os professores de educação básica 1, que dão aula em classe de berçário 1, berçário 2, M1 e M2, foi divulgado. Nunca. Tá? E nós, da educação infantil, berçário 1, berçário 2, M1 e M2, não apenas damos banho e damos comida e pomos para dormir. Tá? Nós executamos um trabalho pedagógico de excelência. É claro, 100%? Talvez não, porque em nenhuma categoria você chega a 100% de todos os profissionais. Mas nós temos na rede profissionais de alta competência. Nós temos profissionais dentro do berçário seríssimos, com uma capacidade, uma excelência de trabalho muito alta. E essas coisas não são divulgadas. Ninguém fala desse trabalho pedagógico, dessas práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. Né? Então, eu estou aproveitando a oportunidade para dizer que nós temos uma rede boa, sim, e nós temos há muitos anos. Tá? No mínimo, as creches, desde 1994, ainda que no bem-estar social, já possuíam práticas pedagógicas educativas e não assistencialistas. E nós viemos com esse olhar educativo, pedagógico para a educação. E continuamos a nossa briga e a nossa luta por esses desafios da banalização da educação infantil, em especial as creches. Tá? Então, Cláudia, eu não deixa pude, eu dar meu testemunho, pessoal. não pude perder a oportunidade, uma vez que a própria secretária me dá essa chance, de falar publicamente que nós temos qualidade, sim. Nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar, muita coisa para melhorar? Temos. Mas nós não podemos dizer que nós não temos qualidade. Tá? Cláudia, Então, o meu primeiro nesse filho... sentido. Então, eu queria esclarecer, nós temos escolas particulares muito boas, mas a nossa rede merece uma atenção e merece aplausos e reconhecimento. E se a gente não divulgar, porque é verdade, tá? Quem é que vai divulgar? Certo. Isso. Entendeu? Eu Então, posso nós temos que testemunhar divulgar. que eu sempre falo isso. O meu primeiro filho, ele ficou na creche desde os 7 meses, né? Na creche do Parque Roberto Benedetti, Manuel Pena. Só que o segundo filho eu já era vereadora, né? Aí eu coloquei numa escola particular, né? E nada foi diferente, né? O que o Rafael recebeu foi de muita qualidade, né? Conteúdo pedagógico. Sou filha de educadora, então eu sei diferenciar muito bem. E a minha mãe também ajuda a fazer, minha mãe é supervisora de ensino, aposentada, ela também sabe fazer essa leitura. E nada ficou, né, a dever de uma escola que meu filho faz, que é o sistema Mackenzie, então tem uma metodologia, mas nada diferente na formação do Rafael para o Lucas. Então, todo lugar eu falo, né? Eu só não fui buscar uma vaga porque eu já era vereadora, né? Porque senão eu gostaria que meu filho, o Lucas, também estivesse numa escola de educação infantil, né? Uma unidade de educação infantil. Conheço a maioria, tem muitos amigos, professores, eu sei como que eles a cada dia se aprimoram em conhecimento, em busca de conhecimento, e isso é uma grande realidade, né? E a gente tem que fazer a meia-culpa aqui, né? Porque durante muito tempo, até os prêmios que a gente dá aqui na Câmara, é tudo voltado para os alunos, né? As boas práticas do ensino fundamental, né? Mas a gente acho que tem que fazer esse papel de divulgar mais, né, a assistência que a educação dá, porque eu tenho testemunho pessoal, né, da qualidade do ensino. Muito bom, Glaucio. Obrigado. Vereador Mega. Não, que isso seja cumprido, né? Eu espero, assim, de coração, e como vereador vou cobrar
é que isso seja cumprido. Quando nós viemos aqui em 2017, nós tínhamos um calendário de obras da própria Secretaria de Educação 2017, tinha aqui Jardim Wilson Tony, Herculano Fernandes, Jamil Cury, Planalto Verde, Rubencione, Vista Alegre, Santa Genebra, que era Bonfim Paulista, mudou tudo. Só 2 que estavam aqui, Marquese e Pinos. Então, quer dizer, toda essa mudança. Então, a gente tem a promessa de 9 e espero que dê continuidade também, porque muda a gestão na secretaria é uma coisa ruim, né? É uma quebra. Na verdade, a grande quebra foi a mudança de prefeitura, né? De prefeito. Mas, de qualquer forma, eu espero que dê certo, como o Sandro falou, é louvável. Agradeço também ao professor Sebastião pela colaboração. Mas com essas 2.126 mais as 180 boas, espero que dê certo também. Acho que já é um começo para chegarmos perto das 4.000 e alguma coisa. Ô, vereadores e colegas, assim que a gente estudar um pouquinho melhor a nossa lição, né? A secretária ela deseja chamar outras pessoas, né, da rede para participar dessa discussão, mas antes de discutir com um número maior de pessoas, nós temos que estar muito inteirados daquilo que nós vamos fazer, tanto juridicamente, legalmente, pedagogicamente e a questão do orçamento também, tá? Sem imprudência, tá? Com muita cautela, pensando na qualidade e nessa criança que está fora, tá? É isso. Eu quero agradecer, secretária Luciana, pela atenção, pela disponibilidade e pela clareza das informações aqui. Cláudia também, professora Cláudia. Eu acho que deu para nos posicionar qual que é o status hoje de implantação e qual a estimativa de ser implantada, a estratégia que vai ser adotada, tá? Reforço aqui a minha disposição em cooperar, em ajudar, principalmente nessa iniciativa também das bolsas, que eu acho muito pertinente, né? Agradeço muito ao meu colega aqui, que eu sei que faz um esforço danado para poder estar aqui, o vereador Luciano Mega, sempre, desde o início, nunca faltou uma comissão de estudos. Agradeço também a presença aqui da presidente da Comissão Permanente de Educação, vereadora Glaucia Berenice. Agradeço as colocações e as perguntas do Sebastião, do Sandro, da Karina, foram muito pertinentes também, e a todos vocês também. Agradeço a presença, Leandra. Boa noite e vamos com Deus. Obrigado. Nossa.